Boa tarde, eu sou Lúcia Maria Pereira de Oliveira, eu sou bióloga, sou doutora em ensino em biociências e saúde e atuo como docente técnica na UFRJ. Antes de mais nada, gostaria de parabenizar a comissão organizadora do evento e dizer que é um prazer estar aqui. Eu vou já aqui compartilhar a minha tela para que possamos, né, vir a refletir um pouco sobre essa temática, desafios para o controle da tuberculose. Nós sabemos que a tuberculose é uma doença infecto-contagiosa provocada pelo micobactério tuberculose e que ela possui um estreito vínculo com as condições socioeconômicas da população. Esse dado possibilita traçar o perfil, inclusive, dos países com maior carga da doença, e aqui representado nesse gráfico, o percentual de casos notificados de tuberculose extrapulmonar, mista e pulmonar no ano de 2020 no Brasil. Aproveito a oportunidade para enfatizar que todas essas formas de tuberculose, elas podem ser, então, evoluir para a tuberculose resistente, que é um agravo, né? E que precisa ser um grande desafio que precisa ser superado. Igualmente a essa quantidade sempre, né, presente e acentuada da tuberculose pulmonar, né, que correspondeu a 83,3% dos casos totais da tuberculose pulmonar notificada no Brasil. Pela importância clínica e epidemiológica, então, nesse momento, vou aqui centrar nossa reflexão em cima da tuberculose pulmonar bacilífera, tá? Ela é de fácil transmissão aérea, conforme estamos vendo aqui no esquema, e aí os bacilos têm facilidade de chegar, né, aqui saindo do pulmão, tem facilidade de chegar ao meio externo por meio da tosse, fala ou espirro do paciente. Em meios externos, eles se dessecam, facilitando a contaminação de outras pessoas. No entanto, as chances de contaminação são de 30%, porque tem o grau de exposição, que é o tempo de permanência que a pessoa doente permanece com a outra pessoa, supostamente sadia, ou a distância mantida entre elas e o grau, né, a qualidade da área, do ambiente onde eles estão ali em contato. Vai depender da infectividade do micobactério tuberculose, da quantidade de bacilo liberada pelo doente e também dos fatores imunológicos individuais, né? Então, a pessoa que entra em contato com um doente de tuberculose, poderá não acontecer nada, poderá desenvolver a infecção latente por tuberculose ou a tuberculose ativa. Falando um pouco da infecção latente por tuberculose, é um estado em que a pessoa que adquiriu o bacilo passa a conviver, porém não acontece a manifestação da doença ativa, essa pessoa é assintomática. Quem tem maior risco de aquisição da doença são as pessoas infectadas pelo HIV, a população vivendo com HIV, os profissionais de saúde, os familiares. Para a realização do diagnóstico da infecção latente por tuberculose, deve-se afastar a possibilidade da presença da tuberculose ativa. Para isso, então, o profissional de saúde deverá fazer uma minuciosa avaliação médica com a solicitação também de exames, né, de radiografia do tórax, a papiloscopia, se houver o catarro, e os dados epidemiológicos serem relacionados ali na área de residencial dessa pessoa. Afastada a possibilidade de tuberculose ativa, pode acontecer, então, o diagnóstico da infecção latente por tuberculose, que ela é denominada prova tuberculínica e consiste aqui, olha, na inoculação intradérmica do derivado proteico purificado.
e tem a função de revelar aqui a resposta celular a esses antígenos. A leitura será feita de 48 a 72 horas, exige experiência do profissional de saúde, que será esse que utilizará uma régua. Então, ele vai desvalorizar essa parte rósea externa e vai procurar, né, manter a sua atenção nessa área central entumecida. Com a régua, ele vai medir e se o valor for maior ou igual a 5 milímetros, está positivo para a infecção latente. Se for menor ou igual a 5 milímetros, é negativo, se for menor que 5 milímetros, então essa será negativo para a infecção latente por tuberculose. Aqui o resultado positivo nem sempre vai decidir o início do tratamento. Então, vai depender da idade da pessoa, do risco para o desenvolvimento de tuberculose, das comorbidades. Esse profissional deverá conversar com essa pessoa e avaliar os riscos-benefícios. No entanto, a pessoa infectada pelo HIV, que são contatos ou entraram em contato com pessoas com tuberculose pulmonar ou laríngea, devem fazer o tratamento independente do resultado do BT. Isso por quê? A pessoa com HIV já tem um risco de se contaminar, né, de desenvolver a tuberculose. E essa co-infecção tuberculose e HIV nem sempre evolui bem. Então, o tratamento da infecção latente, ela é uma prevenção contra a evolução para o estado de tuberculose. Então, é uma prevenção contra a tuberculose. Então, é indicativo de que eles façam esse tratamento. Bem, evoluindo para a tuberculose pulmonar, a pessoa terá, então, emagrecimento, né? A tosse vai ser, então, ali podendo ser seca ou produtiva, vai ter febre, né? Até febre vespertina, a sudorese noturna, e poderá ter aí a hemoptise, que é uma situação de liberação do catarro com sangue, mas que ele é tradicional das doenças que evoluem sem tratamento, né? Das doenças que não estão tendo uma assistência, né? Então, só vai piorando o caso. Pode também ter o cansaço, a perda de apetite e a dor nas costas. Esses são aqui sintomas padrões, né? Também existem outros. A pessoa, então, positiva para a tuberculose, ela deve procurar o Sistema Único de Saúde, que oferece a linha de cuidado da tuberculose em 3 dimensões. Na atenção primária à saúde, no setor, né, secundário e terciário. A atenção primária à saúde, ela tem, então, aqui oferece o diagnóstico, o esquema de tratamento básico, que é indicado pela Organização Mundial de Saúde, os efeitos, ele gera efeitos colaterais, né, adversos que variam de menores a graves, então aqueles menores é tratado também na atenção primária de saúde e também oferece o tratamento diretamente observado. Quando surge efeitos adversos mais graves, os pacientes são encaminhados para a referência secundária, onde serão realizados esquemas especiais para atender a sua demanda e estarão, então, sendo cuidado desses efeitos colaterais maiores, né, mais graves. E cuida também das comorbidades dos pacientes com tuberculose, por exemplo, o HIV. Em situações piores, então, esse paciente será encaminhado para a referência terciária, que ela só cuida, foca a sua atenção nos tipos de multiresistência, né? Então, oferecem até esquemas individualizados para cada pessoa, para qualquer tipo de resistência. O diagnóstico vai ser, então, a base, né, procurar constatar a presença do bacilo no exame biológico de material que foi encaminhado, né? No caso aqui da baciloscopia, tradicionalmente usada é o escarro, e aí ele vai ser lido depois de processado, né, pela técnica, ele vai, então,
ser lido no microscópio e seus resultados positivos ser dado por cruzes. Já o teste rápido molecular procura identificar o DNA do vírus, da micobactéria tuberculose, e, uma vez positivo, vão fazer o teste de sensibilidade para a rifampicina, que é um fármaco usado no tratamento. A cultura também o material vai ser semeado na cultura e vão procurar ver desenvolvendo ali, vai caracterizar como positivo para a tuberculose, e essa mesma amostra também vai ser usada para testar a sensibilidade de outras substâncias usadas no tratamento da tuberculose, de outros fármacos, né? Então, na mesma amostra, vão fazer aí o diagnóstico e uma espécie aí de até a sensibilidade, né? Detectando as sensibilidades de cada fármaco utilizado. A diferença é que aqui leva 2 horas o teste rápido molecular, a cultura leva 30 dias, né? A radiografia do tórax, ela traz, então, evidencia as lesões, se existentes ou não, e o diagnóstico clínico, que também ali também contribui para a obtenção, esclarecer esse diagnóstico, que, se positivo, vai ser encaminhado para o SUS, para o esquema básico de tratamento da tuberculose, que é ofertado na clínica da família, né? Então, esse esquema de tratamento, ele não é oferecido nas farmácias, nas redes hospitalares privadas, nas clínicas, porque é um controle real das substâncias, a fim de se evitar que cresça o número de resistência a esses medicamentos. O tratamento, ele é muito potente, a pessoa após 15, 20 dias já começa a não ser mais transmitir a tuberculose na maioria das vezes e começa a se sentir muito bem, né? Mas também tem efeitos colaterais que precisam ser acompanhados. Então, nós temos aqui a fase intensiva, que tem uma durabilidade de 2 meses, com o uso da rifampicina, da isoniazida, da piracinamida e do ethambutol. É considerado o quilo, quanto que a pessoa está pesando, mas não vamos entrar nesses detalhes. Então, leva aí de 2 meses o tratamento. Ao final dos 2 meses, antes de passar para a etapa seguinte, o médico faz, né, uma avaliação clínica, faz o teste da baciloscopia, o exame radiológico dos pulmões, e aí vê se tudo ok, ele avança para a fase seguinte. Se tiver alguma intercorrência, ele pode prorrogar, né, aumentar esse tratamento aqui por mais 1 a 2 meses. Contudo, ele já deve estar aí fazendo uma investigação para uma possível, né, uma possibilidade de tuberculose resistente, algum tipo aí de resistência. Bem, faz tudo ok, passa para a fase seguinte, que utiliza-se a fase de manutenção da rifampicina e da isoniazida, e tem a durabilidade de 4 meses. Esse tratamento, ele então, também disponibilizado simultaneamente ao tratamento diretamente observado, que consiste na tomada da medicação supervisionada por um agente comunitário de saúde. A estratégia saúde da família, ela é ideal para o desenvolvimento da tuberculose, do tratamento da tuberculose. Para esse paciente que necessita de uma atenção, que é um paciente, né, excluído socialmente, que é um paciente sensível, que faz um tratamento muito prolongado, com efeitos colaterais, né? Então, ele necessita, é o ponto ideal de uma assistência de equipes multiprofissionais, que atuam com método assistencial centrado na pessoa. Ele não pensa somente na doença, mas também na pessoa, e intensifica o cuidado e o atendimento integral a essa pessoa, né? E busca também, motiva a integração das equipes de saúde com a família em seu território, ok?
Então, o tratamento diretamente observado, ele tem aí, né, está mais vinculado aos agentes comunitários de saúde, consiste no supervisionamento da tomada da medicação. Por quê? Né? Qual o objetivo? Fortalecer a adesão ao tratamento e prevenção da tuberculose resistente. Existem duas funções também desenvolvidas pelo agente comunitário, que é fundamental, que é a busca ativa dos sintomáticos respiratórios e das visitas domiciliares. Então, é um momento que ele procura, batendo de porta em porta, ver quem está com tosse, né, para encaminhar para a unidade, fazer precocemente esse atendimento, esse diagnóstico e começar o tratamento. Então, são momentos importantes para desenvolvimento de estratégias de educação e saúde, né, onde ele vai falar, né, sobre a forma de transmissão, a importância do tratamento, como tratar o paciente que está em tratamento, que integra uma dessas famílias. Então, olhem essa casa como é escura, né? Como pedir que essas pessoas façam a prevenção da tuberculose, né? Que desafios são esses que nos aparecem, não é isso? Bem, seguindo aqui um breve panorama da tuberculose, em 2020, né, tivemos aqui no mundo 10 milhões de casos que foram, então, notificados e o óbito de 1,2 milhão de pessoas. No Brasil, tivemos 66.819 casos, né, e de tuberculose, e a incidência de 31,6 casos por 100 mil habitantes. A cura da tuberculose pulmonar foi de 70% e o abandono foi de 12%. No estado do Rio de Janeiro, os casos novos foram 5.151, a incidência foi de 89 casos para 100 mil habitantes, o índice de cura foi 64% e o de abandono foi 19%. Esses são grandes desafios, né, porque temos aqui a recomendação da Organização Mundial de Saúde de melhorar o índice de cura a 85% e reduzir o de abandono a um número menor ou igual a 5% do tratamento da tuberculose. São grandes desafios que precisam ser enfrentados. Nas populações vulneráveis, nós temos os indígenas, que têm 3 vezes maior chance de desenvolver a tuberculose, o privado de liberdade, que tem 35 vezes a mais a chance de desenvolver a tuberculose, pessoas vivendo com HIV e AIDS têm 25 vezes maior chance de adquirir a tuberculose e desenvolvê-la, pessoa em situação de rua tem 56 vezes maior chances de adquirir a tuberculose. Quando você olha na carga total da tuberculose, né, no ano de, por exemplo, de 2020, você encontra que a privado de liberdade correspondeu a 11% dessa carga total. É muita coisa, né? Então, reduzir a tuberculose em meio a essas populações vulneráveis é um grande desafio. E aqui, em relação às populações vulneráveis ao tempo de tosse, que foi incluído nesse caso profissionais de saúde, deve-se investigar a tosse em qualquer tempo. Não precisa esperar 3 semanas. Qualquer tosse deve ser investigada antes das 3 semanas. Para minorar esses agravos, a Organização Mundial de Saúde lançou o Plano Global pelo Fim da Tuberculose como Problema de Saúde Pública em 2015, e tem como meta a redução de 90% do coeficiente de incidência e 95% do número de mortes pela doença até 2035. E convidou os países membros a desenvolverem cada um a sua estratégia. Então, em 2017, o Brasil lançou o Manual Brasil Livre de Tuberculose, cujas metas coadunam com a proposta meta da Organização Mundial de Saúde de 2015. Reduzir o coeficiente de incidência para menos de 10 casos por 100 mil habitantes até o ano de 2035.
reduziu o coeficiente de mortalidade por tuberculose para menos de 1 óbito por 100 mil habitantes até o ano de 2035. Esses são, então, compromissos assumidos pelo governo brasileiro, são desafios a serem cumpridos. Trago, então, vamos ver aqui uma breve panorama da tuberculose no Brasil em 2020. Né? O Brasil ocupa a 20ª posição na lista prioritária de carga em relação à carga da doença. Ele ocupa a 19ª posição em relação à lista de países prioritários com a co-infecção tuberculose e HIV. E continua a ser a tuberculose a primeira causa de morte dentre a população vivendo com HIV. Então, tem muito ainda a se realizar, e aqui, dado a essa vasta extensão territorial, as grandes diferenças sociodemográficas, observa-se, né, que diferenças também em relação à incidência, aos dados epidemiológicos da tuberculose. Mas sabe-se que nas grandes capitais acontecem, né, uma grande incidência da doença, e nós aqui marcamos 5 capitais, com a Florianópolis, que teve 73,6 casos para 100 mil habitantes, o Rio de Janeiro, com 89,9 casos para 100 mil habitantes. Aqui, Salvador, a incidência de 87 casos para 100 mil habitantes. Manaus tem 91 casos para 100 mil habitantes. Cuiabá, 90 casos para 100 mil habitantes. Essa incidência dessas capitais estão aí muito, muito além das 31,6% de casos para 100 mil habitantes observado na incidência nacional de tuberculose. Impossibilitados de analisar todas as capitais, analisamos uma que é o Rio de Janeiro, cidade onde eu resido, em relação ao panorama da tuberculose. Então, o Rio de Janeiro teve, em 2020, 5.637 casos novos. A incidência foi de 89,6 casos por 100 mil habitantes. O índice de cura foi 67% e de abandono 15%. A tuberculose é bem elevada, a prevalência da tuberculose no município do Rio de Janeiro, e o seu território contribui para isso. Né? O Rio de Janeiro tem ilhas de pobreza e vive em constante processo de favelização, com moradias insalubres, que impede a esses moradores de realizar aí medidas preventivas contra a tuberculose. As características desse perfil, dessa população, nos dá o perfil também do doente com tuberculose. Ele tem baixa escolaridade, ele está geralmente lutando com o desemprego, a violência, ele passa muitas vezes por processo de desnutrição e tem grandes dificuldades de acesso a serviços como informação, escola, saúde, né? Isso contribui para o aumento das vulnerabilidades, que é associado ao abandono do tratamento da tuberculose, que mantém a cadeia de transmissão dinâmica na comunidade, isso faz com que aumente os riscos para essa doença, principalmente em relação após o aparecimento da Covid-19. Era uma situação já existente de desafios que agora se duplicou. E nos leva a pensar na capacidade de resolubilidade das unidades de saúde, né? Como esses profissionais estão dando conta dessa demanda que foi aqui instaurada pela Covid-19. Isso aumenta as distâncias entre o alcance da proposta da Organização Mundial de Saúde de se atingir 85% de cura nos casos de tuberculose e reduzir
para um número menor ou igual a 5% de abandono do tratamento. O desenvolvimento, então, da tuberculose resistente, ela tem aí um grande braço com a interrupção total do uso dos fármacos, como também do uso errado, né, ou irregular dos medicamentos, né? Nós estamos vendo que o uso de maneira, por exemplo, para justificar um efeito colateral, vou tomar com esgoto, com dor no estômago, vou dividir a minha dose, são 4 comprimidos, eu vou tomar 2 de manhã e 2 à tarde. Então, está errado e está prejudicando, né, o trabalho que se desenvolva ali, né, que o medicamento exerça a sua função, desenvolva o seu papel junto ao paciente, né? Temos aqui, por exemplo, a interrupção total do uso dos fármacos, que geralmente se dá com a ausência, a redução dos sinais e sintomas da doença, o desconhecimento dos pacientes. Eu tenho no meu projeto de tuberculose pacientes que alegam ter passado para a filha a tuberculose durante a amamentação, pacientes que dizem que pegaram a tuberculose por conta do uso do cigarro, né, que adquiriram a tuberculose por conta do uso do copo, que não sabe quais são os sintomas iniciais para ir buscar ajuda, auxílio na clínica, mesmo estando em tratamento dela. Então, quando a gente conversa sobre o momento do diagnóstico, ele não sabia que estava com tuberculose, né? Não tinha nenhuma ideia. Temos ainda também aqui os problemas de prescrições que demandam a elaboração de cursos para esses profissionais, para que se apropriem da linha do cuidado da tuberculose e das especificidades de seu tratamento. Então, esses são falhas, né, que podem estar conduzindo a uma falência terapêutica e ele promovendo a seleção de bacilos resistentes e até chegar a incentivar aí a elevação do número de recidiva da doença, né? Então, em contrapartida, nós entendemos que a relação médico-paciente, né, ela é um ponto contrário a essas ações, contrário a essas consequências, né? Além do agente comunitário de saúde estar ali atento ao paciente, também a relação de toda a equipe aqui exemplificada pelo médico, né? É importante motivar a integração, o vínculo e a longitudinalidade são essenciais para a adesão e o desfecho de tratamento da tuberculose, né, que seja a cura. Os tipos de resistências desenvolvidas, nós temos pelo bactério tuberculose, nós temos a tuberculose monoresistente, que é a resistência pela rifampicina, né, um fármaco utilizado na primeira linha do tratamento da tuberculose. Nós temos a tuberculose multidroga resistente, que consiste em mais de uma substância, né, a resistência à isoniazida, rifampicina, elas são utilizadas, mas já não surte efeito. A tuberculose ultra-resistente é a resistência a vários fármacos de primeira linha ou segunda, como a isoniazida, a rifampicina, também há uma fluoroquinolona, há medicamentos injetáveis usados de segunda linha, usados na própria combate à resistência, né, no cuidado, no tratamento da tuberculose resistente, que é a amikacina, kanamicina ou capreomicina. Então, vocês vejam que são grandes desafios a gente chegarmos aqui a uma tentativa, né, de desenvolver estratégias para amenizar esses dados. Aqui nós temos, então, a tuberculose, a pobreza e vulnerabilidade, um ciclo vicioso que já existia, que foi agravado pela pandemia de Covid-19. Aqui é uma localidade no Rio de Janeiro, aqui é o Santuário da Nossa Senhora da Penha, e aqui tem essa comunidade que convive com a violência, com grandes dificuldades
socioeconômicas, né, e acentuado o número de tuberculose. Então, esses recursos, né, essa redução de recursos que já vinha sendo vivenciados, agora ela foi, né, acrescida, foi duplicada pela pandemia de Covid-19, né, que a Organização Mundial de Saúde prevê o aumento da pobreza, o aumento de vulnerabilidades individuais, né, o desmantelamento da saúde, que ainda assim continua ali na frente, ali, né, fazendo o seu trabalho junto à população, junto aos pacientes com Covid-19, mas que infelizmente levou à priorização da atenção somente para esses pacientes, né? Então, isso motiva a subnotificação de casos da tuberculose, o aumento da interrupção do tratamento e um incremento do número de óbitos, porque também o paciente passa a ter medo de ir nas unidades. Os desafios para o controle da tuberculose em período pandêmico, então, está muito em cima das consequências, nesse momento, né, está muito em cima das consequências da pandemia. Nós temos a previsão da Organização Mundial de Saúde, que alertou para a redução de 25% do diagnóstico da tuberculose e de um aumento de 26% da mortalidade por tuberculose no mundo. Alguns desses dados estão sendo aqui constatados em janeiro a setembro de 2020, desenvolveram um estudo no Brasil, comparando o mesmo período em 2019 em relação à tuberculose. Constatou-se a queda de notificação de casos novos da tuberculose da ordem de 11,9%, né? Então, os casos novos não estão sendo diagnosticados, né? A discreta redução na realização de exames de tuberculose, com uma queda de 3,1%, a diminuição de 17,1% no consumo de cartuchos do teste rápido molecular para o desenvolvimento aí, né, a realização do diagnóstico da tuberculose, né? Então, prosseguindo nos nossos desafios, nós temos aqui um gráfico, que é um estudo preliminar ainda, mas que já nos mostra o quanto foi subnotificado, né? Porque, né, os casos que, se não foram notificados, é porque não houve busca ativa, né, dos profissionais no território, e também não houve a ida da população, dos usuários à unidade. Então, esse estudo foi feito uma comparação de 2020 a 2019 nas regiões, né, do Brasil. E aqui em amarelo, em cor de abóbora, nós temos a atenção primária, em verde nós temos as outros níveis de atenção, né, que é a média e alta complexidade, ou seja, secundária e terciária. Você tem aqui em cor de abóbora a atenção primária, em verde, então, outros níveis de atenção. E observa-se que, em relação à atenção primária, aquele que teve maior queda foi justamente aqui no Sudeste, e em relação a outros níveis de atenção, quem teve maior queda foi o Nordeste. Então, esses são grandes desafios a serem superados, né, que precisam ser aí desenvolvidos estratégias, né, e desafios para o controle da tuberculose nesse período pandêmico. Então, é importante que busquem o fortalecimento da capacidade de resposta à tuberculose em seus cenários específicos, né, com fortalecimento e a manutenção de ações de atenção primária à saúde visando diminuir os impactos da pandemia. Deve-se priorizar a intersetorialidade para a elaboração de políticas públicas emergenciais, né, voltadas à reorganização dos serviços de saúde para o enfrentamento da Covid e para assistência aos pacientes com tuberculose, gerando benefícios para a pessoa doente, oportunizando novas estratégias para a retomada do controle da doença.
É importantíssimo o fortalecimento das ações de inclusão social e as estratégias de enfrentamento às vulnerabilidades sociais, com oferta de apoio social, com acesso a programas sociais do governo federal, assim como iniciativas também municipais ou estatuais que podem contribuir para a adesão ao tratamento. Fica aí o nosso pedido de reflexão, as sugestões, mas também uma pergunta: e o que nós podemos fazer, né? De que maneira nós podemos contribuir? Nos reunindo em espaços como esses para propiciar discussão sobre essas temáticas, divulgando e levando conhecimento àqueles que sabem pouco em relação à tuberculose e que precisam desse conhecimento para se prevenir. Muito obrigada.